Nós vamos compartilhar a palavra de Deus hoje. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos nos concentrar nos versículos 60 até o 69 do Evangelho de João, no capítulo 6, dos 60 até o 69, tá? Mas eu quero fazer a leitura dos versículos 52 até o 59 para você entender esse pano de fundo, o contexto dessa ocasião em que Jesus ele ensina, ele faz o seu discurso aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. Tá? Então, nesse primeiro momento, vou fazer a leitura do versículo 52 até o 59, só para a gente nos situarmos no contexto da época, para depois a gente se concentrar no versículo 60 até o 69, onde nós vamos ver duas reações de pessoas ao ouvir as palavras de Jesus. Duas reações, nós vamos ver aí nos versículos 60 até o 69, tá bom? Vamos orar? Senhor, te louvamos, porque o Senhor tem nos enchido de alegria, de esperança, tem nos renovado nessa noite. E, Pai, agora vamos compartilhar a Sua palavra que é viva, a Sua palavra que tem todo o poder e autoridade para nos transformar, para nos equipar para a Tua glória, para que possamos testemunhar do Seu amor. Pai, nos ajuda, abençoe, Pai, esse momento, nós dedicamos ele ao Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou ler do 52 até o 59, você acompanha aí na projeção e também na sua Bíblia, tá bom? Está apagada a luz ou está apagada, né? Tá bom. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E o último versículo aí, ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ok, depois nós vamos continuar nos 60 até os 69, tá bom? Queridos, após alimentar uma multidão de pessoas, mais de 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. A Bíblia diz que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, eu acredito que deveria ter ali, no meu chute aqui, talvez em torno de 10.000 pessoas por aí. Tá? Mas, após alimentar essa grande multidão de pessoas, Jesus ele continua com o seu poderoso discurso, com o seu poderoso ensino. E ele faz isso a partir do milagre da multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 peixinhos. E ele ensina, ele afirma várias vezes que ele é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu, infinitamente superior ao maná. Lá no Antigo Testamento, né? Que também veio do céu para alimentar o povo de Israel, o povo de Deus no deserto durante a peregrinação desse povo. Então Jesus fala: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, né? E eu sou o único que pode saciar a fome espiritual de vocês. E nós lemos aí o versículo 52 até o 59, que nos dão esse pano de fundo para podermos nos concentrar agora nos versículos 60 até o 69,
que é a base da nossa mensagem, tá bom? Vamos lá agora a ler do 60 ao 69. Obrigado, Fê. Ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Ao ouvirem isso o quê? O que a gente acabou de ler ali do 52 até o 59. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essas palavras de Jesus, do versículo 52 ao 59, causaram um grande embate, causaram resistência, causaram oposição, causaram reações entre alguns judeus e a multidão que seguia Jesus. Muitos interpretaram de forma literal o que Jesus disse, de forma literal e equivocada o que Jesus disse quando ele falou o comer a carne e beber o seu sangue, no versículo 52. Muitos ali, a maioria interpretou de forma literal isso que Jesus disse. Mas Jesus estava se referindo à sua morte sacrificial de cruz, quando ele falou: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele não estava falando para fazerem isso literalmente. Não estava ensinando nenhum tipo de canibalismo ali. Mas Jesus estava se referindo à sua morte sacrificial na cruz para o perdão dos pecados. A carne e o sangue aqui, a qual Jesus se refere, apontam para o próprio Cristo crucificado como fonte de vida pela fé nele. É isso que Jesus está ensinando. Mas vamos ao texto, vamos ver duas reações que nós temos aqui nessa passagem dos 60 até o 69. E a primeira reação, as reações negativas das pessoas ao ouvir as palavras de Jesus. Do versículo 60 até o 66, esse primeiro bloco. Queridos, Jesus, cheio de compaixão, movido de compaixão, ele saciou a fome daquela grande multidão que o acompanhava por onde ele andava. Aquela grande multidão que viam os seus milagres, ouviam os seus ensinos acerca do reino de Deus, ouviam os seus ensinos sobre o perdão dos pecados através do reconhecimento e do arrependimento, e ouviam os seus ensinos, a sua pregação acerca da vida eterna pela fé nele. O maravilhoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes fez com que muitas pessoas procurassem Jesus justamente para que ele suprissem as suas necessidades físicas, materiais, imediatas, mas sem aceitarem o real significado dos seus ensinos. E Jesus, quando percebeu isso, porque ele conhece o meu e o seu coração, e conhecia e sabia o que se passava dentro do coração daquelas pessoas, ele tratou imediatamente de motivá-los e chamá-los para irem além do pão físico.
Ele tratou de motivá-los e chamar essa multidão para irem além da provisão material. E por isso que Jesus constantemente afirmava com toda a autoridade que Ele é o pão da vida, conforme o versículo 35. E após ouvirem as suas palavras, muitos, e a Bíblia diz que muitos mesmo, a maioria dos que acompanhavam Jesus, começaram a mudar de opinião. Acharam lá atrás, naquele contexto, aquelas palavras de Jesus muito duras. Acharam fortes demais. Eles queriam ouvir coisas mais fáceis. Eles queriam ouvir palavras mais agradáveis. Eles queriam ouvir palavras mais convenientes. Mas Jesus chama para o alto compromisso. Jesus chamou aquelas pessoas que estavam seguindo Ele, que o acompanhavam o tempo todo, para o alto compromisso, para o discipulado. Mas eles querem, a grande maioria quer, apenas que Ele sacie as suas necessidades materiais, físicas, até emocionais. Mas eles querem que Jesus resolva os seus problemas. E quantos não agem assim hoje em dia também? Para esses que agem assim ainda, Jesus é apenas uma fonte de alívio momentâneo para o seu sofrimento. Para esses ainda, Jesus é apenas uma fonte de milagres. Para esses ainda, Jesus é apenas uma fonte de solução para os seus problemas financeiros. Querem apenas que Jesus resolva os seus problemas aqui e agora. E quando ouvem Jesus chamando para esse alto compromisso com Ele e com a sua palavra e com a sua igreja, quando ouvem Jesus chamando para esse alto compromisso de negarem a si mesmos e deixarem que Ele, Jesus, governe suas vidas, estejam entregando tudo a Ele, as suas vidas a Ele, ficam ofendidos. Ficam ofendidos, incomodados e começam a deixar Jesus. E Jesus, queridos, não é apenas a fonte de tudo isso. Estou dizendo apenas, porque Ele é a fonte dessas coisas, sim, mas é muito mais. É isso que Ele falou para esse público, esse grande público. Vocês querem isso, eu dou a vocês, eu fiz isso por vocês, mas o que eu mais quero fazer por vocês, vocês não estão aceitando, vocês não querem. Vocês criam obstáculos. Jesus diz que Ele é a fonte de toda a verdade, que Ele é a fonte de toda a vida e de vida eterna. É isso.
que ele quer que as pessoas, que ele queria que as pessoas crescem, que o seguissem nesse alto compromisso, nessa entrega e nessa confiança nele. Não apenas por causa daquilo que ele podia dar, mas por causa daquilo que ele é. Aí a gente faz perguntas, né, para nós mesmos. Jesus é a fonte do quê para mim e para você? Ele é a fonte de alívio imediato e momentâneo para os nossos problemas? Ou é a fonte de verdade e vida para todo sempre? E é muito interessante que a partir do versículo 60, como nós lemos, né, em vez dos seus ouvintes correrem apressadamente para Jesus, correrem para Ele, mestre, queremos ouvir mais, é verdade tudo que o Senhor está falando, nosso coração está endurecido, mas nós queremos mudar, nós queremos que o Senhor transforme o nosso coração. Em vez disso, não, eles ficam ofendidos, endurecem o coração mais ainda. Queridos, e a verdade que nos faz pensar, refletir, a verdade que nos estremece é que Jesus, ele nunca pregou, ele nunca ensinou para agradar as pessoas. Mas ele pregou e ensinou para levar as pessoas ao arrependimento e para lhes dar salvação. E ele continua falando, ensinando até o dia de hoje, através da sua palavra, para nos levar ao arrependimento e para a salvação, libertação, transformação. Mas, infelizmente, muitos querem apenas o que Jesus pode dar, apenas os benefícios de andar com Ele, mas não querem o alto compromisso com Ele. E a partir do versículo 62, hoje nós vamos acabar rápido. Jesus ele fala da sua ascensão, que ele vai voltar ao Pai. Ele fala do poder e da autoridade da sua palavra, do poder e da autoridade do Espírito Santo que convence o mundo do pecado. Ele fala da autoridade do poder do Espírito Santo, que é o único que pode gerar vida, conforme o versículo 63. Mas eles não aceitam. Mas eles não creem nas suas palavras. Versículo 64, Fê. É isso aí. E estas pesadas palavras de Jesus, segundo muitos daquela época, naquele contexto, olha só, queridos, que impressionante. Essas palavras de Jesus, palavras diretas, confrontadoras em amor, não produziram nenhuma conversão em massa. Quando eu estava lendo sobre isso, eu falei, uau, meu Deus, quem estava pregando é o mestre dos mestres, quem estava pregando e ensinando é o Senhor. Mas não houve conversão em massa ali. Ao contrário, provocou uma debandada quase que geral. Você já parou para pensar nisso? E o que a gente aprende é que Jesus nunca negociou a verdade para atrair pessoas. Jesus, em momento nenhum, jamais negociou a verdade para atrair pessoas. Seu propósito era ser fiel e não popular.
O nosso propósito é permanecermos fiéis ao Senhor e não populares. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, negociar a verdade para atrair pessoas. Jesus nunca fez isso. Ele não buscava os aplausos humanos. Talvez eu busque aplausos humanos, mas Jesus nunca buscou aplausos humanos das pessoas. Mas ele buscava a aprovação do Pai. É isso que eu e você precisamos buscar, a aprovação do Pai. Não negociarmos a verdade em hipótese nenhuma. E é muito interessante que Jesus, após essas palavras, ele não voltou atrás. Quando eles disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Jesus não mudou o seu discurso, não mudou o conteúdo do seu ensino. Jesus não foi lá e falou, pessoal, desculpa, olha, eu fui duro demais com vocês. Ele não fez isso. Pessoal, olha, o que eu quis dizer não foi bem isso. Não, Jesus não fez isso. Ele se manteve íntegro ao Pai e a Ele mesmo, a sua palavra. Pessoal, não vai embora, volta aqui, eu não estava bem, desculpa. Não, ele não fez isso, ele manteve o seu discurso, o seu ensino, a sua pregação. Ele nunca negociou a verdade para ser popular. E nós hoje, queremos ser simpáticos? Não estou dizendo que a gente precisa ser mal educado, grosso, carrancudo. Não é nada disso. Até porque a palavra de Deus nos orienta a falarmos a palavra da verdade, sendo dóceis, mansos, com respeito. Mas muitas vezes queremos ser simpáticos, queremos ser legais, queremos ficar de boa com todo mundo e com o mundo também, a ponto de sacrificarmos a verdade, a ponto de deixarmos o nosso chamado de sermos testemunha dele. A ponto, muitas vezes, de até sacrificarmos quem somos em Cristo, para agradar pessoas, para sermos legais com o mundo. Que Deus nos livre disso. De sermos apenas discípulos temporários de Jesus, de sermos apenas discípulos momentâneos de Jesus. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de andar com Jesus apenas quando nos convém. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de querermos andar com Jesus apenas quando nós somos beneficiados por Ele. Que Deus nos livre disso. Mas vamos lá, essa foi a primeira reação daqueles que ouviram as palavras de Jesus. Temos agora a segunda reação, do versículo 67 até o 69. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra, as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E a segunda reação, as segundas reações aqui, aliás, as reações aqui nesse segundo ponto, nesses versículos, elas foram positivas. Foram positivas ao ouvir as palavras de Jesus. Depois da debandada geral, ou quase geral, né? Ficaram aí os 12. Jesus se volta agora para os 12, para o seu grupo mais íntimo, aqueles que andavam com ele, dormiam junto com eles lá,
se alimentavam juntos, estavam juntos o tempo todo, o seu grupo mais íntimo, os 12. Inclusive aquele que ia traí-lo, Judas estava lá. E talvez esses 12, oh meu Deus, tenham pensado, olha, se Jesus não mudar o discurso, não vai sobrar ninguém, né? Olha, se o mestre não pegar leve, não vai sobrar ninguém aqui. É, conjectura minha. Mas Jesus olha para eles e mantém a mesma linha. Ele mantém o mesmo discurso, o mesmo conteúdo. Ele não mudou o seu ensino, porque eles eram mais familiares. Ele não mudou o seu discurso, porque eles eram mais familiares. Porque eles eram os mais chegados de Jesus. Não, ele não mudou. Ele não negociou a verdade. E o que ele fez? Ele fez a mesma pergunta direta e a mesma pergunta confrontadora. Volta lá, Fê. 67. Obrigado, Fê. E vocês não querem seguir a fileira? Eu fico imaginando a cena. Fico imaginando os discípulos olhando uns para os outros assim. E vocês não querem acompanhar a fileira dos incomodados? E vocês não querem acompanhar a fileira dos ofendidos? Vocês não querem acompanhar a fileira daqueles que não suportam a sã doutrina? Vocês não querem acompanhar a fileira daqueles que não querem compromisso comigo? Vocês não querem acompanhar a fileira deles que não querem nada comigo e com o Pai? E Pedro, o apóstolo Pedro, como em outras ocasiões, age mais uma vez como porta-voz dos 12, do grupo. Por isso que no 69 ele fala nós, ele fala em nome do grupo, e o grupo fala assim, Pedro vai, estamos junto com você. E Pedro fala para Jesus, ao contrário daquela grande multidão que foi em debandada, né? Senhor, para quem iremos? Senhor, nós queríamos tanto ouvir essas palavras. Senhor, só as suas palavras preencheram o vazio do nosso coração. Para quem nós iremos, Pai? Para quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não temos outra pessoa para seguir, Senhor. É o Senhor que queremos seguir. Queremos ter o compromisso com o Senhor. Só o Senhor tem essas palavras que produzem em nós algo que nós não conseguimos explicar. Só o Senhor diz palavras que queimam dentro do nosso peito, que queimam no nosso coração, mesmo quando elas nos confrontam, Senhor. Só o Senhor tem essas palavras que nos animam, que nos encorajam, que nos traz esperança. Só o Senhor tem palavras de vida e vida eterna. Por mais difícil, Senhor, que possa ser segui-lo, mesmo quando nós não compreendemos tudo, Senhor, nós jamais deixaremos o Senhor. Não há outro além de ti, Senhor. Tu és o Santo de Deus. Tu és aquele que nós esperávamos há tanto tempo. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus, como Pedro terminou no versículo 69. Só em Ti, Senhor, há palavras de vida eterna. Só, Pai. Não há outro caminho, Senhor, além de Ti. Não há outro caminho para o Pai, a não ser o Senhor. Por isso nós pagaremos o preço, Senhor.
Queridos, e eu encerro a mensagem de hoje. E eu quero muito continuar fazendo parte, junto com vocês, do segundo grupo. Junto com vocês, fazemos parte do segundo grupo. O grupo daqueles que reconhecem os seus pecados, que se reconhecem diante do Senhor Jesus necessitados de perdão. O grupo daqueles que creem na sua palavra, creem na ressurreição dele, na nossa em Cristo, nele. Esse grupo que aguarda ansiosamente pela vinda do Senhor Jesus. Esse grupo que desfruta dos benefícios, dos favores, da graça de Deus. Esse grupo que tem essa esperança maior, de que Ele é o pão da vida, que só Ele tem as palavras de vida eterna, e que independente do que Ele possa nos dar, Ele já nos deu o mais importante, que foi a si mesmo lá na cruz do Calvário. Nós fazemos parte, eu quero e espero que façamos parte desse segundo grupo. Amém?